Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A luz da consciência com a qual esta árvore aparece, a presença, a serenidade que é, como um plano de fundo daquilo que percepciona, o canto dos pássaros, árvores, flores, diferentes sons da natureza. Aparece a forma e há o espaço que permite a forma aparecer. É o espaço que você mesmo é, o espaço do agora, o espaço da consciência. A consciência una, a luz da consciência na qual a forma surge. Aqui, sentados, poderão sentir que, em segundo plano, há esta sala, esta voz, as formas e as cores, e, em primeiro plano, aquilo que torna tudo isso possível existir. O ser, o que é antes de ser alguma coisa, é a vida única, a consciência única que você é sob a forma. Poderíamos dizer que você existe em duas dimensões, não forma e forma. Pratiquem essa experiência na natureza. A natureza não é um desafio, pois podemos estar presentes facilmente com a árvore ou com a flor. Os seres humanos, esses sim, são mais um desafio, porque eles nos empurram outra vez para a identificação com a forma, o pensamento e a ação. Esse desafio deve-se ao fato de que a maioria dos humanos é pensamento. São entidades de pensamento e querem que você contribua para o universo deles. Dê-me mais pensamento. Confirme que a minha história é importante e assim pode contar-me a sua. Vou fazer o mesmo por ti. Aqui à noite, na cama, quando se deita, poderá sentir a sua mente a querer arrastá-lo uma vez mais para pensar. Muito bem. Tenho mais 1 ou 2 dias, ou o que for, para pensar sobre as coisas que tenho de fazer quando chegar em casa, pois eu vou ter de fazer isso, aquilo e aquele outro. E de repente se lembra, o agora, é tudo que existe, esse momento. Onde está? É claro que não pode vê-lo, porém acontece às vezes que as suas percepções acordam. Sente a vida no seu corpo. Pode ficar deitado na sua cama, sentindo a vida em si, que permeia o seu corpo de um modo muito sutil. Assim, não terá de pensar tanto, os seus pensamentos abrandarão. Apenas será um sentimento de uma presença alerta. Talvez possa ouvir alguns sons que provêm da natureza, e se por acaso for o companheiro do seu quarto a roncar, está bem também. É o que é. Continue sendo. Se tiver de se mudar de quarto, ou tiver de atirar-lhe alguma coisa, também está bem. A habilidade de entrar em ação não fica diminuída quando se rende. Somente significa que está rendido àquilo que é. Possa tentar ver se ele acorda ou atirar-lhe algo. Continua a roncar, tudo bem. Vê que antes o que lhe criava frustração, aborrecimento, raiva, coisas que acontecem frequentemente na vida das pessoas, agora fazem simplesmente parte da atividade do momento presente. Cria, assim, um espaço à sua volta. Aceita. Isto é a base do presente. Digamos que começa a conhecer-se como o espaço à volta das coisas. Já não é a coisa em si, mas o espaço que permite que a coisa aconteça. E depois desapareça para outra surgir em sua substituição. Isto é o agora. O significado profundo do agora é o espaço no qual tudo acontece. É assim que o agora e você são a mesma coisa. E o poder do agora, a força, o poder da vida,
do ser que você próprio é. Quando digo você próprio, é claro que não quero dizer aquele eu fictício da história ou do pensamento que se baseia na forma, mas o ser profundo que você é. Em última instância, trata-se da liberdade no mundo, pois ele tornar-se-á um lugar muito aprazível para si, deixando de ser frustrante a partir de agora. As coisas continuam a acontecer, dor e perdas, a morte continua a suceder, e é o que é. Há uma paz subjacente a essa paz, e é inseparável de quem você é. Vamos todos praticar esse fim de semana da única forma na qual podemos viver a nossa vida. Que, por sinal, não é a nossa vida. É simplesmente a vida nos vivendo, a vida a viver através de nós. Não temos uma vida porque não há o eu e a vida. Não é possível. Nós somos a vida. A única vida na qual muitas formas nascem e morrem continuamente. A única consciência, a única vida. Assim, a vida pode viver livremente através de si e pode florescer. Esse florescimento poderá também tomar uma forma como a criação ou permanecer apenas como uma emanação que vem através dessa forma. A essa emanação poderemos chamar amor. Não me refiro ao amor do ego que diz: quero-te, fique aqui, necessito de ti, te desejo. Ou melhor, me faça feliz, assina aqui nessa linha. Mas o verdadeiro amor, aquele que é o reconhecimento da unidade como emanação, e isso é o florescimento. Certamente serão os pássaros muito melhor professores do que eu. Com certeza estavam errados quando afirmaram que São Francisco dava suas preleções aos pássaros. É claro que era ele quem ouvia os pássaros, pois eles não precisavam de lições. Um som tão divino e que extraordinário equilíbrio entre a serenidade e o som. Esse pássaro sabe sobre equilíbrio. Há periodicamente um intervalo longo e depois o novo som vem da serenidade, sempre sendo fresco e novo. Nunca é uma repetição do último som. Por isso é tão espantoso. Isso que o rodeia seria o suficiente para ser o seu professor. De que é que precisa mais? O pássaro ensina o equilíbrio entre a forma e a não forma, que é a arte de viver. Viver nas duas dimensões, som e serenidade, forma e não forma, coisas e não coisidade. Nesse ensinamento, a dimensão de quietude da não forma é enfatizado porque a nossa civilização perdeu-se na forma dos pensamentos. Toda a civilização está perdida nessa dimensão das coisas, o que inclui o pensamento. É essa a razão pela qual há uma ênfase nesse ensinamento sobre o que está a faltar. O equilíbrio tem de se reestabelecer outra vez, pois nenhuma civilização poderá sobreviver entre a forma e a não forma. Como toda gente já tem forma que chegue, é por isso que esse ensinamento não é baseado em novos conhecimentos ou fatos novos, interessantemente novos ou nova informação. O mundo está repleto disso. Pode manusear os diversos botões dos seus inúmeros aparelhos e obter informação. Está afogado em informação até que repara finalmente: para que é que isso serve? Mais disso irá salvar o mundo? Mais informação ou mais coisas? Iremos encontrar a plenitude da vida com mais coisas? Construir centros comerciais cada vez maiores?
a forma outra vez. Ou vamos encontrar a nossa habilidade em pensar e analisar e resolver analiticamente os problemas que criamos pelo excesso de pensamento que tivemos previamente? Conforme Carl Jung afirmou, não poderá resolver um problema no mesmo nível da consciência com que o criou. Assim, o que criou o problema na nossa civilização foi o fato dos humanos terem perdido o contato com a dimensão da não-forma, ou como poderemos chamar, o espírito ou o sagrado, ou, caso ainda não esteja tão bem em desuso para si, Deus. Porém, não irei chamar-lhe isso. Segundo Jesus, o que poderás ganhar se te perdes a ti próprio, a tua alma? Ele já via a tendência do mundo, para onde esse estava a caminhar. A forma também inclui tempo e, consequentemente, não podemos negar que o tempo é, ou parece ser, mais real na superfície da vida, porque está em todo lado. No que diz respeito às formas, o tempo parece lhes fazer qualquer coisa. É estranho, visto que, gradualmente, tritura as formas, vai-as arredondando e vai lhes fazendo algo. Eckhart, a pergunta que eu tenho é que ao longo desse processo, ao longo dos últimos anos, quase todos os meus relacionamentos se foram, incluindo meu casamento de 25 anos. É como estar por um fio no momento. E não sei dizer se é julgamento ou discernimento, porque parece que não posso mais me envolver em algum comportamento. E assim estou com uma multidão de pessoas com as quais não me identifico mais. Então o que aconteceu é que meus amigos se tornaram amigos do meu parceiro, onde eu não me envolvo mais. E por isso tem causado muita distância. E no início, meu crescimento pessoal, em algum lugar ao longo da linha, eu ouvi a frase: só alguém com baixa autoestima permanece em um relacionamento que não atende às suas necessidades. Mas agora chegou ao ponto em que parece que qualquer necessidade, que eu acho que essa identidade egóica vai causar sofrimento se eu tentar, mesmo algo simples, como o que você está dizendo é ofensivo, está doendo. Você pode, por favor, reformular isso? Mesmo algo assim, parece que vai ser mal interpretado. Vai parecer um ataque e talvez seja baseado em julgamento, que esteja um pouco abaixo da minha consciência. Eu suspeito que isso provavelmente seja verdade. Como sempre, você fala sobre superioridade espiritual, e isso traz algum tipo de... Bom, é como... é melhor você prestar atenção aí. Portanto, não sei quando digo isso ao longo de nossa vida, tentar fazer meu parceiro, fazer algum tipo de trabalho de crescimento espiritual, e teve o efeito exatamente oposto. De qualquer forma, é onde eu estou. Ele realmente estava vindo, eu finalmente consegui que ela viesse e isso não aconteceu. Explodiu antes e... Bom, enfim. No ano passado tivemos uma grande colheita, eu fiz um de seus processos de manifestação, uma casa grande acabou de aparecer e agora estamos em 2 casas diferentes. Estou sozinho em uma casa grande... Eu não quero a casa. Eu comprei a casa para ela, basicamente, de qualquer maneira. Bom, essa é uma história interessante. Bom, então, antes de falar, você já fez uma pergunta ou ainda não? Bem, acho que a pergunta é... Número 1. Como sei quando é a hora? Se dependesse de mim, jamais jogaria a toalha.
para mim, o que está por vir deve acontecer. É uma oportunidade para nós nos curarmos, então vou firmar meus pés. Mas a outra pessoa não parece ser essa a agenda dela. Então, quando você diz que é hora de deixar ir, eu acho que é a questão. E outros relacionamentos já chegaram ao fim? Sem final formal, apenas crescendo. Como não empate ou falta de conexão, falta de terra para conectar, eu acho. E ao mesmo tempo me sinto mais conectado a tudo. Então é como se as formas estivessem desaparecendo, mas a conexão, a energia, é como se eu apenas visse ondas de energia. Certo. Obrigado. Vamos à sua resposta. Frequentemente essa pergunta é feita de uma forma ou de outra, quando é hora de deixar um relacionamento. Ou é possível continuar em um relacionamento, mesmo que haja uma lacuna enorme no nível de conscientização. Por exemplo, nos dois parceiros. Se houver uma lacuna enorme, geralmente a melhor resposta não vem do processo de tomada de decisão da mente, tentando descobrir qual é a melhor coisa a se fazer. A melhor resposta vem como uma percepção repentina de que essa é a coisa certa a fazer. Ou você sai, ou você fica. Se você mora em duas casas separadas, é claro, fica um pouco mais fácil manter um relacionamento, porque você tem muito espaço para si mesmo. E ela, ou ele, também tem muito espaço. Então, muitas vezes acontece em uma pessoa, digamos que duas pessoas se conheçam, se tornem casadas ou não casadas, mas comecem a viver juntas. Em algum momento, um deles começa a crescer espiritualmente. Por alguma razão, há um crescimento espiritual acontecendo, o surgimento da consciência, alguma transcendência do ego. E a outra pessoa, digamos, está ficando para trás. Então a comunicação fica um pouco mais difícil. Também no que diz respeito ao corpo de dor, porque o corpo de dor em casais, por exemplo, o corpo de dor precisa do corpo de dor da outra pessoa, para que o relacionamento disfuncional funcione. Se o outro já foi além do corpo de dor, não sei se você ainda está engajado em emocional, bom, então pode ser que a outra pessoa possa fornecer o campo de treinamento para você. Não ser reativo. Em outras palavras, o parceiro não iluminado, por assim dizer, torna-se seu professor. Isso às vezes é o caso. E, surpreendentemente, muitas vezes diz ou faz exatamente o que você precisa para se tornar mais consciente de si mesmo. Então fica uma reflexão, e isso pode ser muito útil. Em última análise, em algum momento, a outra pessoa pode experimentar também o início de um despertar, mas não necessariamente. Mas enquanto isso, um parceiro relativamente inconsciente pode lhe ensinar muito sobre si mesmo quando você observa a reatividade dentro de si. Então, a menos que algo mais venha a você que esteja além de qualquer dúvida, e muito raramente faço recomendações no que diz respeito à vida pessoal das pessoas,
Mas vou fazer uma agora. Eu continuaria por um tempo e permitiria que a pessoa refletisse de volta para você as coisas das quais você ainda precisa se tornar consciente ao provocá-lo. E muitas vezes esse é o caso, e você tem algum espaço. Se não aguenta mais, vai para sua casa. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar, sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir estar em seu corpo, e, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá à luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao, só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos: dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito, talvez com alguma utilidade temporária. Assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda. Quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens.
O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir e etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal com autoridade controladora. Um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes. Entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir à capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com um princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados o oposto possa ser verdade, em outros os dois fatores possam ter o mesmo peso. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso